Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Pensando Direito. Eu aqui com a minha parceira, a professora Daniele, nesse dia muito especial, né, Dani? Muito especial. Nós temos um convidado hoje que não poderia faltar do nosso podcast, já agradecendo a disponibilidade, o tempo na agenda lotada, nosso querido presidente, doutor... A gente tá muito chique, Não, né? A gente tá muito chique, com certeza. uma brechinha na agenda dele. Doutor Eduardo Só Prado, gente. obrigado por estar aqui com a gente hoje. Tá participando do nosso podcast Pensando Direito, poder colaborar com os nossos alunos. Eu acho que tinha que ser por aqui mesmo, sabe? Boa tarde a todos que nos acompanham. Passa um filme na cabeça da gente, né? Não só pela estrutura que a gente conseguiu realizar aqui, mas a estrutura do curso do Direito, né? É fantástico isso tudo, a gente poder ser testemunho, observador, incentivador daqueles que estudam Direito, né? E também é o primeiro podcast mesmo que eu estou fazendo no Estúdio Unifoa. Olha que Já honra, fizemos um bate-papo aqui, na época do robô, que a gente quando comprou o robô lá para o hospital, mas não foi na estrutura de podcast, foi só para fazer um teste, uma gravação sobre o evento da aquisição do robô com a empresa Stratner, né? Mas assim, em regime de podcast, a honra é toda minha. Muito obrigado por vocês terem me convidado. Nada, Nossa, imagina, maravilha. a honra é toda nossa. E Toda nossa. o sobrenome não é Eduardo Prado mais, né? É Eduardo Prado Inovação. Com certeza. Então, claro que tinha que ser a primeira vez dele aqui, né? Com certeza. Que honra. E o doutor falou que passa um filme na cabeça. Muitos alunos não sabem, e é por isso que o senhor está aqui para colaborar com nossos alunos, que o direito faz parte da sua vida. Eu sou hoje Eduardo Prado, presidente da Fundação Oswaldo Aranha, todo mundo conhece, mas eu tive a honra de ter o doutor Eduardo Prado como professor e coordenador do curso de Direito. Por isso que o senhor está aqui hoje para colaborar, falar da sua trajetória. Rapaz, isso é um negócio fantástico, né? Assim, o que o direito pode proporcionar na vida de uma pessoa, né? O que o estudo do direito pode proporcionar? Isso é incrível, né? Eu fui, assim, na prática, o primeiro coordenador do curso. Fiquei por 3 anos. Na prática, sim, porque eu fiquei por mais tempo, né? E num momento muito difícil que o curso estava iniciando, porque o primeiro coordenador, que foi o professor Hilton da Costa Paiva, né, junto com alguns professores, como o professor Vitor Marcelo, que hoje é desembargador do Tribunal de Justiça, né? O professor Luiz Menchilac, outros professores que estavam ali no primeiro momento, no primeiro semestre, né? Naquele primeiro semestre, o professor Ayrton da Costa Paiva, ele não pôde estar aqui coordenando o curso. Teve um problema e ele não pôde estar aqui, né? Um problema lá de saúde que impedia dele se deslocar do Rio de Janeiro para cá. Mas ele foi um dos criadores da primeira matriz curricular do curso de Direito. Ele, o professor Vitor, né, que foi aprovado na OAB. E naquele primeiro semestre, os professores e mais a estrutura da fundação ajudou a coordenar o curso. No segundo semestre, ele, como não pôde ficar mais, ele entregou o cargo e aí foi nomeada a professora Cristina Ávila, né, que era minha amiga, né, não é minha amiga, né, era colega de curso, professora, não só lá no curso de Ciências Contábeis, né, mas também era minha colega de faculdade, né, ela era num período a mais do que eu, né? Eu era calouro dela. Que legal. Legal isso. E ela era professora de Direito do Trabalho no curso de Ciências Contábeis da FOA e eu professor de Direito Tributário. E a gente se conhecia ali, né, no dia a dia da vida docente, né? E também dos bancos da faculdade, né? O pai dela, o doutor Fernando, advogado de sindicatos, dos professores, né? Tem a Silvia, que é a irmã dela também. Eu conheço a família toda, todos amigos, né? Muitas vezes ex-adverse, né? Mas Sim, sempre mantendo a amizade, o carinho, a admiração. E aí ela assumiu a coordenação. Só que com 2 meses, ela também era advogada da Companhia Siderúrgica Nacional e a companhia passou por transformações. Aí chamou ela, olha, você vai ter que fazer outras atividades aqui pra gente. Ela não tinha como ficar. Professora, coordenadora, advogada e tal. Eu, naquela época, eu já era procurador-geral do município de Coatis. Procurador-geral do município de Coatis. Eu era procurador do município de Resende também, naquele período, dando aula na co-irmã, na UBM,
no Campo Cicuta, Direito Civil 1, Direito Civil 2. Né? E aí a Cris chamou, falou assim, Eduardo, olha só, eu não tenho condição de cuidar do curso. Fui chamada lá na CCN e eu acho que o curso tem a tua cara. Eu falei, como é que tem o curso tem minha cara? O curso não pode ser tão feio assim, eu falei com ela. Aí ela falou assim, não, o jeito dele, eu tenho certeza que a pegada desse curso é a sua cara. Mas só que eu não vou conseguir, ele precisa de muita atenção, está começando, ele está no segundo período, entendeu? E aí a gente queria que você coordenasse. Aí eu falei, mas como assim? Eu sou professor, não sou coordenador. Ele falou, não, mas é o seu jeito. Eu falei, caramba, vamos lá. Aí vim. Eles me colocaram dando aula de Direito Romano, aos sábados, na Dependência. Onde eu fui seu aluno. Onde você foi meu aluno. Direito Romano. É. Direito Romano, né? É. Que coisa, né, rapaz? Direito Romano, Introdução ao Estudo do Direito também. 1 e 2. 1 e 2. Aí eu estava ali dando aula de Direito Romano, naquele semestre, e acompanhando a Cris lá no campus Tangerinal. Ela terminou o semestre e aí eu assumi no semestre seguinte. Só que o presidente da aula me chamou lá e falou assim, olha só, você tem que trazer o curso de Direito aqui para Três Poços. Eu construí o prédio 10 e o prédio 10 precisa ser ocupado com o curso de Direito. Eu quero que o curso de Direito venha para cá. Eu falei, presidente, pelo amor de Deus, eu estou lá na vila. Deixa quietinho lá. Deixa eu quietinho lá. Tem lá uma co-irmã de um lado ali na Cicuta, tem a outra ali que vai criar um curso ali no Aterrado. Entendeu? Quero o GB e questão de preço. Olha, não quero saber. Ou o curso vem para cá ou eu vou ter que fechar esse curso, porque eu construí um prédio para ocupar isso aí. Eu falei, nossa, que dificuldade. Acabei de entrar, ele já pede terceiro, aí estava no terceiro período, né? E os alunos, isso que era legal, né? Os alunos, quando eu entrei para a coordenação do curso, já tinham um abaixo-assinado para eu não ser o coordenador. Nossa. Olha que legal. Já entrou com essa tranquilidade. Já entrei com essa paz. Os 2 primeiros pedidos fizeram um abaixo-assinado. Mas não é que eles não queriam o professor Eduardo, eles não queriam nenhum. Não queriam o professor Eduardo, o professor João, a professora Daniela, não queriam ninguém. Os alunos queriam coordenar. Eles queriam o professor Vitor Marcelo, que já estava lá. Fizeram um abaixo-assinado para ser o professor Vitor Marcelo, porque o professor já estava desde o início. Ele era do Rio. Mas o Dauro queria alguém que estivesse mais próximo a ele. Né? E aí veio aquele abaixo-assinado lá para o presidente. O presidente rasgou o abaixo-assinado e falou, vai ser o Eduardo. Imagina, né? Eu chegando, a alegria deles. A alegria deles, eu chegando aqui, tirando o curso de lá do Aterrado, de lá do Tangerinal para cá, entendeu? E eles não me queriam. Uma pressão enorme, né? Pressão Assumir um curso novo. Aí eu falei assim, presidente, eu aceito esse desafio, mas eu quero negociar em favor dos alunos e eu quero um curso que eu não tive. Falei para ele. E o que você quer? Eu quero criar, não um escritório modelo, eu quero criar um escritório da cidadania, na vila. Eu quero um tribunal do júri, que possa funcionar como tribunal do júri e sistema de câmara. Eu quero desenvolver esses projetos iniciais para o curso poder crescer. Aí eu vendi a ideia para ele gostou e eu executei. Então, no dia 1º de setembro de 2004, nós inauguramos o Tribunal do Júri. Né, que por muito tempo depois ele passou a ser Moleto Sartori, que era um desembargador amigo do presidente Dauro, que ele gostava muito dele, queria fazer uma homenagem ao desembargador Sartori. E eu cuidei de todo o processo da criação do Tribunal do Júri. Escolha das cadeiras, compra das cadeiras, piso. Eu que comprei, inclusive com o meu dinheiro, o crucifixo, que está lá até hoje, que eu comprei ele em Resende, que naquele momento eu estava como procurador em Resende. Eu comprei aquele crucifixo lá em Resende, aquela estátua, a deusa da justiça, eu comprei num shopping na beira da Dutra, que eu estava vindo do tribunal uma vez, eu parei para abastecer o carro, aí ali naquele shopping ali perto de Caxias, subi ali, aí fui, enquanto abasteci, eu falei, vou entrar aqui no shopping para fazer um lanche. Quando eu entrei, eu vi estátua lá. Aí eu não tive conversa, eu comprei estátua e coloquei aqui. Tá lá até com o meu dinheiro, não foi com o dinheiro da fundação, não, porque naquela época a fundação não tinha muito recurso, né? Hoje também não tem, mas hoje nós temos um recurso muito controlado.
Mas antes não tinha recurso nenhum. Né? Na época que o presidente Dauro entrou aqui, ele pagava, chegou a pagar os salários dos professores e funcionários em 3 etapas. Um grupo recebia... nem tinha tantos cursos como a gente tem Não, hoje, eram né? 6 cursos que tinham aqui. 1.500 alunos, né, que tinha. Né? E se tornou essa potência. Né? Aí ali em 2003 eu comecei a trabalhar ao lado do Dauro. Né? E aí a coisa começa a desenvolver dentro do curso. O curso começa a crescer. Né? Eu só de transferência, na época que eu vim para cá, eu trouxe 150 alunos. Nossa, que vieram legal. me acompanhando de outras instituições. Essa história do Tribunal do Júri me lembra a história no auditório, né? Aí é outra. Eu tô falando sobre inovação. Essa história do Tribunal do Júri parece a história do auditório, que alguém começou a comprar as coisas, desenhou tudo. Me lembra um pouco. Mas eu queria falar mesmo quanto o direito é importante, né, para a vida das pessoas, para quem estuda o direito. Primeiro que abre um leque na cabeça. E isso eu posso falar porque eu não tinha, assim, nada. Eu estava desempregado, fazendo direito lá em Barra Mansa. Ganhei 6 meses de bolsa 100%, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Eu estava desempregado, o banco me mandou embora, porque eu comecei... Naquela época, eu posso falar, né? Eu era namorador e tal. E namorei uma funcionária do banco. Entendeu? E o banco me mandou embora porque eu estava namorando a funcionária. Nossa. E que eu casei com ela. Valeu a pena. Né? Que é a Cecília. Então eu estava namorando e o banco não queria que funcionários namorassem. Era uma outra época, né? E nessa época o senhor ainda não era da área do direito. Não tinha nem a Constituição, pra você ter uma ideia. A gente estava vivendo uma Constituição anterior, não foi a Constituição de 88. Eu estou falando aí de 1983. Sim. Entendeu? Quando chegou em 85, eu comecei a namorar ela, eu estava fazendo direito, foi quando eu comecei... Eu já comecei a fazer direito e comecei precocemente, né? O meu primeiro curso de direito foi a atualização do direito penal, 1984. Eu não estava nem no primeiro ano. Sim. Virou o Código Penal e eu fui lá, doutora Maria do Carmo. Nossa, eu era apaixonado naquela doutora, né? Era uma promotora, né, fantástica, né? No saber direito penal, me apaixonei pelo direito penal, advoguei na área penal de 85 até 92, exclusivamente direito penal. Depois eu passei para a produção dos direitos. Direito civil, direito tributário, né, direito empresarial, enfim. Só nunca advoguei no direito internacional. Essa é uma praia que eu ainda não fui e eu acho que essa eu não vou, né? Hoje estudo geopolítica, né? Mas não para nível de economia e administração. O direito é a rainha das profissões. Rainha. É igual a rainha na peça do tabuleiro. Sim. Ela anda em todas as direções. E olha que interessante, ela só não anda igual o cavalo. Ela não salta. Porque ela não pode saltar. O verdadeiro direito não salta. Ele não precisa de salto. Ele precisa de cumprimento. Né? Fazendo estágio no Fórum em 1985, eu cheguei para um juiz e fui despachar com ele, aí agradeci a ele, ele virou para mim e falou assim: doutor, direito não se agradece, direito é obrigação. O juiz, quando dá um direito, é obrigação dele de distribuir justiça. De reconhecer. Você né? não tem que pedir. Não, mas eu agradeço o seu tempo, excelência. Falei isso com ele. Mas Sim. eu agradeço o seu tempo, a sua disposição, o seu empenho. Acho que os valores, né, que as pessoas têm tem que ser ressaltados. Né? A gente precisa ressaltar isso. E o direito permite que você ande. Porque para você defender um engenheiro, você não tem que só entender de lei, nem da lei da construção. Você tem que entender do processo construtivo. Então você tem que entender um pouco de engenharia. Você vai defender o médico, você tem que entender um pouco de medicina. Você tem um auxiliar técnico que pode te ajudar e deve te ajudar. Né? Então por isso que ele é a rainha das profissões. Você tem que explicar. Sim. Né? O juiz entende da lei. Ele se subentende que ele já sabe a lei, todas as leis. O que a gente sabe que na realidade, na prática, é impossível você conhecer tudo. Mas você tem que pensar o direito. E levar a realidade para ele. E levar a realidade para ele. Eu, no início, eu era muito técnico. Eu vinha com lei, doutrina e jurisprudência em todas as minhas petições. Com o tempo eu entendi que a grande mágica do direito, ela está nos fatos. Exatamente. A sua persuasão.
né? Exatamente. Como você está contando esse fato. Exatamente. E aí eu trabalhava isso nas aulas de introdução ao direito. No primeiro período, eu já começava a trabalhar a petição inicial. Aí os professores de processo civil arrancavam o cabelo, né? Esse cara não entende nada de processo, esse Eduardo é louco. Como é que ele pode ensinar a petição inicial para um cara que ainda não viu nada de processo civil? Mas ele esquecia de ver que a gente estava trabalhando a oralidade do aluno, o processo de pesquisa dele, a argumentação dele. Não importa se ele nomeou o tribunal certo ou o tribunal errado. Não é isso que a gente está vendo aqui nesse momento dele fazer uma petição. Sim. É o interesse dele de buscar informações sobre um caso concreto. Ele vai, naquela época, ia para o jornal, lia jornal, entendeu? Eu sou da época que para você encontrar uma jurisprudência, você tinha que ler um livro tomo. Não era só digitar no Google, né? Que é isso? Isso é fácil, pelo amor de Deus. Agora, acho que um grande diferencial do senhor é essa perpassada em todas as áreas. Eu acho que isso que é importante a gente trazer para o nosso aluno, só trazer a sua experiência. Porque como começou o Eduardo? Que é a dificuldade do nosso aluno, como que eu começo? Como que o Eduardo começou e qual foi o diferencial do direito nessa trajetória de sucesso que hoje deságua na presidência da Fundação grande como a nossa? Isso é uma história longa, né? Já estou com 61 anos, né? Isso é uma história longa. Mas assim, sabe o que acontece? Isso acontece no mundo animal, né? A gente tem que observar a natureza das coisas. Se você encostar um rato no canto da parede, o que ele vai fazer? Ele vai atacar. Por quê? Porque ele está na necessidade. Porque você não abre um espaço para ele correr. Você encosta ele no canto. E aí você faz com que ele pule. Né? Tempos difíceis fazem pessoas fortes. Então, o que a vida fez comigo? Ela me encostou na parede. Primeiro que, olha só, andei construindo prédio aqui dentro e tendo aulas com o Horácio, né? Doutor Horácio, né? Meu amigo, meu irmão. Aprendi muito do processo construtivo de engenharia com ele. Hoje a gente estava de manhã discutindo sobre engenharia, sobre processos construtivos, novos projetos que a gente está desenvolvendo aí. Mas na minha infância, na minha adolescência, eu era zero para matemática. Nossa Senhora! Eu entendia da matemática, mas na hora de fazer a prova eu não conseguia expressar a matemática que eu precisava explicar. E aí eu tirava nota baixa, aí recuperação, aquela... Nossa, era sofrido demais. Matemática era muito sofrido, pelo amor de Deus. E língua portuguesa? Eu não gostava de ler, eu começava a ler e dormia. Olha que contraditório, né? Que contraditório. Medicina? Imagina, primeiro que minha família não tinha dinheiro para pagar um curso de medicina na FOCA, já existia, não tinha direito, mas tinha medicina. E outra coisa, eu não podia ver uma agulha, eu morria. Tá dentro do hospital hoje, todo dia. Olha que coisa. Olha que coisa. Como é que a vida mostra pra gente. Mas a partir do momento que você esteja aberto, que você queira vencer, que você tenha propósito. Você tem que saber onde você quer ir. Primeiro de tudo é olhar para dentro de si. Entendeu? E aí você olha e você vê, eu quero isso. Então, mas eu fui para exclusão. Eu fui ticando, né? Médico não dá, engenheiro não dá. Vamos no direito mesmo. Aí sobrou aqui o direito. Eu falei, meu Deus, eu não gosto de ler. Como é que faz isso? Como é que eu vou fazer essa prova? Aí meu cunhado, né, José Flávio, um abraço para ele, que ele sofreu uma intervenção cirúrgica no cérebro agora, mas está bem, graças a Deus. Ele já era advogado e contador. Aí eu perguntei para ele, como é que é esse negócio de estudar direito? Aí ele falou assim, você tem um livro ali, você estuda e tal, e vai lá, faz a prova, escreve. Aí eu falei assim, mas aqui, é tanto artigo, tanta coisa, como é que vocês conseguem memorizar isso tudo? Aí ele falou assim, não precisa, na hora da prova o professor permite que você consulte o código e consulte a lei. Eu falei, passei, é aqui que eu vou. Foi por exclusão, entendeu? E aí quando eu fui demitido do banco, porque eu estava namorando a minha esposa, né, eu fiquei desempregado, corri o risco de perder a namorada, e estudando e não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Tinha que correr atrás. Tinha que correr atrás. Então o direito foi a tábua da salvação da minha vida. Eu estava naufragando num mar imenso e só tinha uma tábua. E eu abracei ela. O direito. O direito. Ou eu morro, mas eu morro abraçado no direito. Foi a escolha da minha vida. E aí, quando eu escolhi fazer direito, eu falei, o que eu vou ser? Juiz? Promotor ou defensor? Qual das três
áreas eu vou escolher? Porque advogado, nem pensar. Eu não Nunca queria passou na sua cabeça? nada, pelo amor de Deus, eu achava advogado tudo burro. Falei, não quero saber de direito. Aí eu falei, eu vou pro fórum. Aí cheguei lá no fórum, quando eu fui demitido, falando no fórum. Cheguei lá, bati na porta, tinha um conhecido meu lá, que é o Pedro Paulo Alves. Ele era escrivão da primeira vara criminal. Bati lá na porta, oi Pedro, tudo bom? Tudo bom. Eu conheci ele da área social, né? Ele namorava uma pessoa que era conhecida minha, e aí eu estava no mesmo ambiente que ele, conheci, eu resolvi fazer direito, fui bater lá na porta dele. Eu vi, o que você quer, Eduardo? Eu quero trabalhar aqui. Você não me de nada. Absolutamente nada. Quero trabalhar aqui. Aí ele falou assim, mas como que você quer trabalhar aqui? Sei lá, eu estou fazendo direito, queria trabalhar aqui em alguma coisa. Ele falou, só se for estagiário, mas não estamos contratando estagiário, não tem dinheiro para pagar e o fórum não trabalha assim. Só trabalha aqui quem faz concurso público. Eu, como eu tinha um problema com prova, dificuldade de fazer prova, falei, acabou. A minha vida acaba aqui, pensei comigo, né? Fração de segundo. Falei, tá bom, Pedro, obrigado. Aí na hora que eu virei as costas, eu estava saindo do cenário ali da primeira vara criminal, ele falou assim, ô Edu, olha só, o promotor de justiça que está aqui está aposentando, está vindo uma promotora do Rio de Janeiro, ela não conhece nada aqui de Volta Redonda, nem de nada. Eu falei, tá. Olha só, tem 16 mil tem 16 mil inquéritos ali na sala, tá até cupim caindo em cima dos inquéritos. E eu acho que ela vai precisar de ajuda. Mas olha o seguinte, você pode aprender, mas não vai ganhar nada não, porque não pode pagar nada para você. Naquela época não tinha lei de estágio, não tinha nada disso. Aí a gente estava em 1986. Aí eu falei, não paga nada não? Não. Mas ela vai precisar de ajuda, se você quiser ajudar. Eu falei, olha só, eu volto aqui na semana que vem para saber, se ela quiser. Não tinha celular naquela época não, tá, gente? Tinha que voltar mesmo. Tinha que voltar mesmo. Voltar. Não dava pra mandar o WhatsApp. Não dá pra mandar o WhatsApp. Tá, manda o WhatsApp pra você. Tá bom. Eu volto aqui na semana que vem, quando ela chegar. Quando eu cheguei, na semana seguinte, doutora Rosane Eurico de Siqueira Mello. Uma promotora fantástica, concursada, né? Nova, mas com experiência de vida. Aí, o primeiro livro de direito que eu ganhei foi ela que me deu, o Código Penal. Celso Delmanto, comentado. Dedicatório e tudo. Eu tenho ele até hoje lá na minha biblioteca. Aí eu cheguei para ela e falei, olha, eu vim aqui, o Pedro falou que a senhora poderia estar precisando de ajuda e tal. Claro que eu fui todo terninho. Já pronto, né? Pronto. Advogado. Cara de advogado, né? Vestido como tal. Cheguei lá, ela falou assim, não, eu vou precisar de ajuda sim. Você está cursando direito? Sim, eu tô indo para o 2º ano. E olha que naquela época eram 4 anos de direito. O primeiro ano é só uma matéria básica. Geografia, história política, enfim, língua portuguesa. Não tinha uma disciplina propedêutica de direito e não tinha nenhuma disciplina técnica do direito. Prática Nada. zero. Que prática? Prática não existia. Prática só no último ano. Né? Eram 4 anos. Aí eu não sabia nada de direito. Mas eu tinha uma vontade, uma fome de aprender muito grande, né? Naqueles 2 anos, no 2º ano e no 3º ano no 2º ano e no 3º ano de direito, foram os anos que eu mais estudei direito na minha vida. Eu não fazia outra coisa senão estudar. Eu lia de manhã, de tarde, de noite, sempre com o livro na mão. E eram poucos livros. Eu escolhia um doutrinador que eu podia comprar aquele volume, estudava aquele volume. Entendeu? Era um livrinho, era caro, era muito difícil. Gente, vocês não sabem a dificuldade. Só quem está com 60, 50, 70 anos sabe a dificuldade que era para você encontrar uma jurisprudência, pesquisar em livros. Você tinha que ler um livro tomo dessa grossura, era índice. E aí aumentava a cultura jurídica. Você estudava ali naqueles tomos, aí você estava estudando para um caso e encontrava de outro. Aí você ia anotando. Né? Para estudar o caso A, você estudava o alfabeto todo. Chegava todos os tipos de casos e variáveis possíveis. Aquilo aumentava a cultura jurídica de quem estudava naqueles livros. Embora fossem livros de emendas. Mas você aprendia muito ali. Mas tinha que sentar e estudar. Tinha que sentar e ler. Só tinha 2 fontes, né? Professor e livro.
Era as fontes que tinha. Professor livro. Hoje a gente acha jurisprudência em 30 segundos. E tinha mais fontes, assim, eu ainda fui privilegiado, porque como eu estava no fórum, eu convivia do ambiente, né? Promotor, prática, defensor, juiz, escrivão, tabelião. E eu ficava ali dentro, eu virei um rato de cartório. Todo mundo me conhecia. Entendeu? Porque eu ficava ali o dia inteiro e não ganhava nada, nenhum tostão. Mas você ganhou muito mais, né? Eu ganhei muito mais. Eu ganhei uma base para trabalhar em qualquer área, em qualquer setor. Porque eu defendi médico, defendi engenheiro, né? Defendi advogado, defendi prefeito, entendeu? Defendi um monte de gente. Foi um trabalho intenso até 2016. Quando assim eu parei de ser advogado, parei de estragar a gravata no balcão do fórum. Né? Hoje... Não faz mais isso. Você imagina, Alan, você pegar, igual eu tinha uma motocicleta, eu saía de casa às 6 horas da manhã, ia a Belo Horizonte, chegava lá, o escrivão falava para mim assim, processo concluído. Eu falei, eu queria falar com o juiz, ele não está. Não posso falar com outro, não, é só com ele, não tem jeito, o processo é exclusivo dele, e o processo está concluído. Se eu quiser, só volto amanhã. Falei, tá bom, obrigado. Montava na motocicleta e voltava. Eu ia em Belo Horizonte e voltava em 12 horas. Saía 6 horas da manhã e voltava às 6 horas da tarde. Loucura, né? Loucura. Deus está aí protegendo a gente de todos os males. Entendeu? Eu saía daqui para ir para Campinas para ver um andamento de processo. Eu saía de Volta Redonda para ir no Rio de Janeiro para ver um andamento de processo. Hoje você pega o seu celular, você recebe a notificação, nem precisa olhar. Nem precisa olhar. Você recebe a notificação aqui. Agora, eu nunca imaginei que o doutor Eduardo tivesse começado na área penal. Também não. Não tinha essa ideia. Também não. Ih, advoguei muito um crime. Muito interessante. E olha, é uma lição de vida. Porque você ali, você aprende a lidar com todo tipo de gente. Ah, imagino. Da vítima, entendeu? As pessoas que são realmente causadores. Eu me lembro de um caso, foi muito interessante. O rapaz foi acusado de estupro. Aí eu ia lá na delegacia para prestar esclarecimento com ele. Aí eu saí do escritório e atravessei ali em frente ao escritório. Meu escritório é ali onde que era a antiga camisaria Freitas e tal. Nem existe mais, as pessoas não vão nem conseguir localizar. É do lado do Bradesco, ali no Amaral Peixoto. Né? Acho que o Bradesco está lá ainda. Aí eu desci do escritório e ia pegar o meu carro que estava no estacionamento. Quando eu atravessei a rua, eu ia defender ele de um processo de estupro. Tá? Mas eu tinha conversado com ele, ele me explicou tudo, eu acreditei na inocência dele, tá? E realmente era inocente, né? Mas desci com ele. Mas na hora que eu atravessei a rua, fui andando e vinha uma morena. Do outro lado da calçada? Preto, andando na rua, assim, de frente. Aí ela veio andando na nossa direção. Aí ele virou e falou assim, nossa, que mulher que tá vindo ali. Eu olhei pra cara dele assim, de lado, né? Fui andando de frente e ela continuou andando pra frente da gente. Quando ela chegou de frente, ela me deu um beijo e falou, amor, você vai pro fórum? Nossa. Aí eu falei assim, eu estou na delegacia. Aí prestar um auxílio aqui ao meu cliente. Aí ela falou assim, então tá bom. Mais tarde a gente se encontra. Tá bom, tchau. Na hora que ela passou, ele virou e falou assim, agora eu tô condenado. Achou que já ia ficar na delegacia mesmo. Porque era a minha noiva. Naquela época, a minha noiva. Nossa. Não era minha esposa. Senhora. Aí ele falou assim, agora eu tô condenado. Eu falei, rapaz, eu entendo muito bem. Ela é bonita mesmo e homem olha uma pessoa, fala. Né? Ainda mais quando tá entre homens, né? Veja bem, gente, ó, é 1900 e antes da década de 90. É outra época, né? É a época onde os trapalhões reinavam. Né? Que hoje é outro mundo, né? É outra configuração das coisas, né? E aí eu fui lá na delegacia, fiz a defesa dele e tal, né? E deu tudo certo, né? O inquérito foi arquivado, não tinha prova do crime de estupro, entendeu? Não havia isso. Então, ele era uma vítima naquele momento, né? Mas jovenzinho, né? O rapaz tinha, sei lá, 22 anos naquela época. Então, fala mesmo. Naquela época, os homens falavam, né? Agora, uma coisa que não mudou daquela época para agora, que a sua trajetória me lembra,
do seu estágio, que é uma coisa que eu falo com todos os nossos alunos. A pergunta dos nossos alunos é unânime. Como que eu consigo um estágio? Como que eu começo? Eu falo, vai lá. Tem que ir. Tem que ir. E olha só, e hoje são tá... duas perguntas. Como que eu começo e quanto que paga? É. E aí você falou uma coisa muito interessante. Não, eu não fui atrás de dinheiro. Exatamente. E aí o que a gente fala? Gente, vocês precisam estar lá. O maior bem que você pode receber é a aprendizagem. Exatamente. Aí depois você tem que saber o que faz com isso. Uhum. Né? Então, quando eu cheguei lá, ele falou, só tem problema, tem 16 mil inquéritos para você falar. Entendeu? Aí você vai aprender com isso. E muito. Aí o que aconteceu? Eu estava lá no fórum, né? E trabalhando nesses inquéritos todos, aprendi muito ali, ganhei respeito, trabalhando da forma que eu trabalhava. Aí apareceu um advogado que precisava de um estagiário que entendia de direito penal. Você estava pronto. Ele foi lá no fórum perguntar, o escrivão, escuta, você conhece alguém que pode me ajudar aqui? E aí o senhor chegou num ponto... Aí ele falou assim, o Eduardo. E aí eu fui trabalhar no escritório do Fued na Mencuri. Saudoso Fued. Fiquei 6 meses no escritório dele. 6 meses. Aprendi como um escritório deve e não deve trabalhar. Ali eu já estava no 3º ano de Direito. Ou seja, tinha estudado só 2 anos de Direito. Foram os anos que eu mais estudei Direito na minha vida, como aluno, como estudante. Né? Aí quando chegou no final de 6 meses, apareceu um colega, que também era da mesma turma da Cristina Ávila, e ele chegou para mim e falou assim, Eduardo, eu trabalho lá na Companhia Siderúrgica Nacional, eu estou querendo montar um escritório de advocacia. Ele falou, pô, que bom, você já está formando, já está pegando a sua carteira. Eu já tinha minha carteira de estagiário, já podia assinar junto com outro advogado. Aí ele falou assim, mas eu queria te propor uma coisa. Eu falei, o quê? Isso era na sexta-feira, fim de dia, no final do fórum lá, né? Final de sexta-feira. Aí ele falou assim, eu queria te propor uma sociedade. Eu falei, uma sociedade comigo? Mas eu não tenho clientes. Aí ele falou assim, mas eu tenho, eu estou lá na CSN, muita gente me conhece e tal. E eu tenho cliente. Eu só não tenho o trâmite que você tem no fórum. Eu só não conheço o tanto do direito e a forma de você peticionar, escrever, como você escreve. Mas eu trago os clientes. E você resolve o problema no fórum. Falei, tá fechado. Aí eu fui e falei pro Fued, olha, eu vou abrir um escritório para mim. Aí ele botou a mão na cabeça, se encostou. Aí falou assim, ele me chamava de Eduardinho. Eduardinho, deixa eu te falar uma coisa. A gente, quando é novo, pode errar. Erra porque você tem tempo para corrigir. Né? Quando é velho, também. Errou, não faz diferença, já está velho. No meio é que não dá para errar. Mas no início, você está no início. Você nem formado está. Faz o seguinte, vai lá, tenta. Se não der certo, volta que o escritório está de braço aberto para te receber. Porque eu quero um cara como você aqui. Falei, Fued, fechado. Mas tudo isso porque você estava preparado para as oportunidades que te apareceu. Porque muita gente fala assim, teve sorte. Que nada. Né? Não existe isso. Muito pouco A sorte não existe. A sorte é você estar preparado. Quando a oportunidade sorte aparece. Só aparece, porque a sorte são 2 coisas, né? Que acontece a sorte. É a competência e a oportunidade. Sim. Se vocês têm a competência, se você está preparado, a sorte vem. As oportunidades aparecem e você está pronto. Eu demorei muito tempo para entender, na minha vida, que o mestre só aparece quando o aprendiz está pronto. Exatamente. Se o aprendiz está pronto, o mestre vem. Então, se você está preparado, as oportunidades acontecem. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ser presidente da FOA, eu não trabalhei para isso. Como eu estava falando, eu estava estudando para sobrevivência. E a única tábua que eu achei foi o direito. E naquela época eu fui o quê? Estagiário do Ministério Público. A primeira matrícula, se forem pesquisar aí, vão achar 182/86, Eduardo Guimarães Prado. Estagiário do Ministério Público. O primeiro. Mais uma vez. Confirmado. O primeiro confirmado. Já passaram um ou outro, mas não teve registro. O registro meu foi o primeiro. E foi a doutora Rosane que me ajudou nesse processo. Levou lá no Ministério Público o meu currículo, o meu histórico escolar, as minhas notas, e o Ministério Público assim me aprovou. E eu aprendi o direito penal ali, no Ministério Público. E depois na advocacia. E eu não queria, porque eu via os pedidos dos advogados, achava que aquilo, não, ele está pedindo coisa que não pode.
Gente, não é possível um advogado pedir coisa que não pode. Eu tinha uma ideia diferente. Aí, ao mesmo tempo, eu comecei a advogar na Defensoria Pública. Então, eu tinha ali Defensoria Pública e Ministério Público. Primeiro o Ministério Público, depois a Defensoria Pública. No Ministério Público era Direito Penal. E na Defensoria Pública era Vara de Família. Direito de família. Não era nem Direito Civil, era Direito de Família. Não tinha conflito. Então, eu era amigo da defensora e era amigo do promotor. E a defensora que fazia crime não fazia família. Era diferente. Então, eu fui enriquecendo com aquilo. Uma outra realidade. Uma outra realidade. Né? Então, eu vi aquilo na prática. Teve um caso que eu me lembro, que era uma senhora, né? Senhora em termos, né? Pessoa nova, tinha lá, sei lá, uns 30 anos de idade. Naquela época, máquina de datilografia, 2 folhas, carbono, você tinha que colocar aquilo tudo, e datilografar a petição. Aí chegou uma senhora e falou para mim assim, eu vim aqui para pedir a minha separação. E a orientação que a gente tinha, não só na faculdade, também na Defensoria Pública, primeiro você tenta reconciliar. Né? Você tenta reconciliar para evitar uma separação, né? Família destruída, pai para um lado, mãe para o outro. Naquela época não se... Nossa, tanta palavrinha nova para as coisas velhas, né? Hoje eu falo isso, você inventa palavra nova para coisa velha, né? Então não tinha alienação parental, não tinha nada disso, né? Mas tinha lá as questões de separação que as pessoas tinham para os seus próprios motivos, né? E na Defensoria Pública sempre a baixa renda, né? Pessoas com dificuldade. O direito civil não divide uma casa, mas as pessoas dividiam, faz uma parede no meio, você mora aqui, eu moro ali. Entendeu? 2 casas em uma, onde o direito não divide, o fato divide, a vida divide, né? E você tem que ter uma sensibilidade muito grande para isso. Aí eu falei, não, senta aqui, vamos conversar, o que a gente pode fazer para ajudar? Aí ela virou para mim e falou assim, ó, se vier com aquela conversinha de sempre, eu quero saber quem é que vai pagar a pensão alimentícia para o meu 4º filho. Porque é a 3ª vez que eu venho aqui, toda vez que vocês se reconciliam, eu ganho um filho. Nossa. Eu falei, a senhora tem razão. Vem cá que nós vamos fazer a sua separação agora. Porque é uma realidade que era muito difícil, né, para a pessoa. Você tenta reconciliar, a pessoa você convence a pessoa a voltar para casa, ela fala, eu me sinto culpado da separação, então eu vou dar uma chance para o meu marido, vou dar uma chance para minha esposa, e no final da história você cria mais um problema, tem mais um filho, não tem pensão, porque na hora de reconciliar tem o amor sobe. É verdade. Mas no dia seguinte tem as responsabilidades da vida. A vida não é só amor, não é? Tem responsabilidades para todos os lados. Então, assim, é uma realidade que eu enfrentava diferente. O que eu quero dizer com isso? Eu fazia concurso público, eu quero ser promotor e eu quero ser defensor. Aí, quando eu ia fazer prova para o Ministério Público, quando abria concurso, a minha cabeça estava de defensor. Eu era reprovado. Aí eu ia fazer prova para a Defensoria Pública, minha cabeça era de promotor, eu era reprovado. Aí eu falei, nem o promotor faz justiça, nem o defensor faz justiça. Quem faz justiça, na minha época, na minha cabeça naquela época, é o juiz. Então eu vou fazer prova para juiz, para magistratura. Só que a vida, a gente tem algumas coisas, a gente tem alguns propósitos, a gente tem que ter sensibilidade para isso. Quando eu queria ser juiz, eu tinha que sentar para estudar muito. Quando eu sentava para estudar muito, para fazer a prova para juiz, eu ficava sem dinheiro nenhum. Aí quem é que me socorria? Advocacia? A advocacia. E era aquilo que eu não queria ser. E eu advoguei muito intensamente, amei muito a advocacia. Né? Assim que antes de me formar, eu já tinha meu escritório de advocacia. De 1987 até 2016, eu advoguei intensamente, apaixonadamente pelo direito. Agora, uma coisa interessante de transmitir isso para o nosso aluno que a gente observa nos jovens hoje, que eles acham que tem que ter outro caminho traçado, né? Eu vou entrar aqui, vou passar ali, vou passar o outro, e você vai chegar aonde você tem que chegar caminhando e muitas vezes sem saber onde você vai. Caindo, levantando. É isso aí. E isso faz parte, eu não entendi. Tudo que eu passei na minha vida hoje, olhando para trás,
serviu para ser o que eu sou hoje. Eu não entendia certas coisas que aconteciam na minha vida, por que eu era levado para aquilo, por que eu era procurador de uma autarquia em Volta Redonda. Aí o diretor executivo chega para mim e fala assim: Eduardo, você vai ser o presidente da comissão de informática, você vai informatizar o SAI. Eu falei: mas eu sou advogado, eu só tenho um computador. Sabe qual foi a resposta dele? Você é o que mais entende de computador aqui. O primeiro computador que entrou no SAI foi o meu, pessoal. Nossa. Um 286. Eu usava o Cata Certa. Era DOS o sistema operacional. Nossa. 1994. Mas assim, Aliás, 1993. 94 eu comecei a informatizar o SAI. E aí eu aprendi, por exemplo, foi um grande desafio na minha vida, não só as causas jurídicas que eu trabalhei e defendi, mas também as outras ciências que me colocaram, chegou na minha mesa para resolver. Eu tenho que estar preocupado com os problemas que estão à minha mesa. Eu não tenho que estar preocupado com o problema que está na tua mesa. O que está na tua mesa é seu, vai resolver. Agora, o que está aqui na minha mesa, eu tenho que resolver. Isso chegou para eu resolver. E aí eu fui lá e informatizei o SAI. Num período que eu não entendia nada de computador, mas eu fiz curso para isso, fui para São Paulo, fiz curso de informatização, estudei sobre a internet. Isso tudo fez com que eu entendesse de tecnologia. Lá na década de 90. Eu estou usando todos esses princípios até hoje. Entendeu? O que ganhou foi velocidade, capacidade de processamento, algoritmos, mas o fundamento é o mesmo, lá de Alan Turing. Agora, eu acho que isso tudo chegou para você, obviamente, fruto da sua competência, mas muito fruto da sua doação, né? Entrega total. Entrega, sem esperar nada, só fazendo o que você tinha que fazer, se doando, sem esperar nada em troca. Eu quando era adolescente, eu frequentava a igreja Nossa Senhora Aparecida aqui. Eu ia muito lá aos domingos com a minha mãe e tal. Eu fui presidente de grupo de jovens do FAC, Formação de Adolescente Cristão. Tenho um orgulho muito grande disso, fiz grandes amigos. Hoje eu não tenho muito contato com eles, porque cada um trabalha para um lado, etc. A vida, e eu sou muito dedicado à causa, ao propósito. Mas aí os domingos na igreja, aí a gente cantava muito, e naquela época eu gostava muito de cantar, uma voz horrorosa, mas cantava. Oração de São Francisco de Assis. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é vivendo que se vive para a vida eterna. Então, assim, é melhor dar do que receber. Então, se você dá, é porque você tem. E toda vez que você doa, você recebe mais. É incrível. É isso aí. Entendeu? É dividindo que se multiplica. Então, assim, eu fazia muito mais. E a vida vai mostrando isso. Eu parei de advogar na área criminal porque eu tive um episódio na área do crime que eu falei: eu não quero mais trabalhar na área criminal, eu quero mudar de área. E aí eu fui para outra área, para a área civil, para a família, me dediquei mais sobre isso. E fui aprendendo outras coisas. Eu saí de Volta Redonda e fui para trabalhar em Rio Claro. E eu achei que ia trabalhar em Rio Claro como procurador do município, porque eu era procurador de autarquia em Volta Redonda. Cheguei lá, eles me deram subsecretaria, eu era assistente administrativo da prefeitura. Primeiro mês. No segundo mês, o prefeito já me colocou como subsecretário de Fazenda. Não. Nada a ver com direito. Você agora vai ser o subsecretário de Fazenda. Por quê? Porque você mostrou que sabe isso. Igual a informática não sai. Igual a informática, caiu. Aí eu trabalhei como subsecretário de Fazenda, trabalhei como secretário de Planejamento, fui assessor do prefeito e os 2 últimos anos eles me colocaram como subsecretário de Saúde. Nossa, e hoje... Tá temos lá. aí E aí eu tive a oportunidade de ser um dos primeiros a fazer, aqui na região do Sul Fluminense, um curso pela Fundação Oswaldo Cruz. Eu fiz uma pós-graduação na Oswaldo Cruz de gerência de unidade básica de saúde, o GEROS. Hoje eu posso ser gerente da unidade básica de saúde, de qualquer unidade básica de saúde do país. Eu tenho a credencial para isso. Aí eu entendi de sistema único de saúde, de SUS.
Aí eu entendi o quanto a enfermagem é importante, os técnicos de enfermagem são importantes para o desenvolvimento da saúde pública e privada. E ainda não tinha a menor noção do para que você estava sendo preparado, né? Exatamente. Olha só como é que são as coisas, né? Eu não entendi aquilo. Terminou o governo, eu falei, agora eu vou me dedicar à educação. Agora eu vou escrever um livro, quem sabe fazer a prova para a magistratura, mas aí eu já estava com uma idadezinha um pouco mais avançada, já tinha passado os 30, aí é mais difícil de você conseguir, né? Porque o tribunal gosta de jovens para trabalhar mais tempo, né? Tá certo, não tá errado não. E aí o telefone toca em casa, era um prefeito de Resende. Eduardo, nós estamos precisando de um procurador aqui com as suas características. Vem trabalhar aqui em Resende com a gente, ser procurador adjunto. Procuradora-geral está precisando de um adjunto aqui para poder fazer o que a gente tem de projeto político e técnico para a cidade. Aí, falei, caramba, eu estou querendo ficar só estudando, dando aula aqui, dando aula ali e tal. A vida te chama. Eu costumo dizer que as oportunidades, ela é cabeluda na frente e careca atrás. Ou você pega ela de cara aqui pela frente, porque depois passou, já era, você não consegue pegar. Aqui é careca, né? Então é cabeluda aqui na frente. Ou você pega ela quando ela chega, a oportunidade, entendeu? Então tenha sensibilidade para ver as oportunidades que passam na sua vida. Olhe para o futuro, não olhe para o presente. O seu presente é o que você fez ontem. O que você fez há 1 ano atrás, 2 anos atrás, o que seus pais fizeram por você no passado. Esse é o seu presente. Construa o seu futuro. Não espere que alguém te dê. Então você começa a construir o seu futuro, é agora. Entendeu? É agora que você tem que construir o futuro. E aí eu fui para Resende. Aí lá me tornei procurador adjunto do município. Ganhei um contrato, né, na época, a TV Rio Sul, inclusive o Arnaldo César Coelho vem aqui hoje, não é isso? Isso, dá um abraço, né? É um abraço a ele. Em 2002 ele me convida para ser o consultor jurídico, foi indicado. Eles foram lá no prefeito perguntar, tem algum advogado que vocês possam indicar para trabalhar para a gente aqui na TV Rio Sul? Aí o prefeito, tem aqui o meu xará, o Eduardo Prado. Então vai, vamos ver. Estou lá desde 2002. Nossa. Sou consultor jurídico deles. Pela primeira vez eu falo isso em público. Porque aqui vai ganhar o mundo inteiro isso, né? Com certeza. Então, aí, mais de 10 anos consultor jurídico. mais de 10? 2002? 2002? Não, achei que era 12. Nossa, mais de 20 anos, 23 anos. Mais de 20 anos. São 23 anos que eu sou consultor jurídico da TV Rio Sul. Uau. E hoje é o Leonardo Prado que fica mais à frente das atividades, mas de vez em quando tem alguns temas, né, que o Arnaldo liga para mim, o Leonardo Aquino, a Ana, né, liga para mim, enfim, as pessoas que estão lá, eu que construí amigos lá, né, enfim, tem uma história com a comunicação, né, daí que eu fiz aqui, o curso de jornalismo, o curso de publicidade, o curso de design, quando eu era diretor de área, da área humana, né? Antes de ser assessor jurídico, antes de ser superintendente executivo, antes de ser vice-presidente e presidente. Criei 3 cursos aqui. Né? Agora, uma coisa interessante nesse seu lançar na profissão, que adquiriu saber, conhecimento, mas uma coisa também que é muito ignorada hoje, eu acho que a tecnologia está ajudando a ignorar cada vez mais, que é o relacionamento. Porque as oportunidades também vêm do relacionamento. Pessoas precisam de pessoas. É o que o senhor falou, o senhor construiu histórias. Não se constrói história sem pessoas. Não tem. Isso aí fica virtual. Fica um mundo que não existe. Você sonha com o virtual, mas você vive no presente. Você vive das pessoas, dos seus contatos, dos seus estudos, das coisas que você faz. Internet é uma ilusão. É uma ilusão. Você vive aqui, o Instagram, o Facebook, isso tudo legal. Você vê, as pessoas falam de você, né, conversa, você tira foto, mostra, né? E tem pessoas que você olha aqui, vê a foto, nossa,
Essa pessoa está bem. Quando você encontra na rua, você não lembra de mim, não? Eu sigo você, você me segue, mas é bem diferente, né? Entendeu? Bem diferente. Não Tá, é real, tá diferente né? aqui, a sua foto daqui. O mundo é real, gente. O mundo é real. Então, assim, se você não acorda para isso... assim, na década de 90, quando eu dava aula lá para a turma de ciências contábeis, eu falava com eles, assim, abriu o McDonald's aqui em Volta Redonda, né? Foi um negócio ali na vila, né? Tal. Eu falei, gente, isso aí é muito perigoso. Eduardo, você tá maluco? Como é que é perigoso o McDonald's? McDonald's não tem nada de sanduíche gostoso, né? E tal. Eu falei assim, mas é perigoso. Sabe por quê? Por quê? Porque é o seguinte, você chega com o carro, para e fala assim, me dá uma batata frita? Aí o cara, pois não. Aí você passa o cartão, ou paga em dinheiro, naquela época não tinha Pix, tinha nada disso. Paga o cartão, aí você passa primeiro, para. E pega. 30 segundos, tá lá a sua batata frita. Hoje, é iFood, né? Você nem vai. Você nem vai. Liga, chega tudo para você. Você não pensa e nem imagina a dificuldade que é para aquilo chegar até ali para você. Isso é um problema social grande. Porque as pessoas ficam acostumadas a tudo na mão. Bateu, na hora chega. E a vida real não é assim. E olha, para as coisas chegarem rápidas na sua casa... Aconteceu muita coisa. Sabe quantos acidentes de motocicleta tem em Volta Redonda por ano? Quase 2 ou 3 por dia. Pessoas estão morrendo para entregar uma batata frita na tua casa. É ou não é perigoso isso? Demais. Extremamente. E isso onera o Sistema Único de Saúde. Entendeu? Porque o cara tá correndo com a motocicleta para entregar uma pizza quente na tua casa. Se não chegar em 30 minutos, você ainda Aí reclama. você liga e fala assim, aqui, a pizza não chegou. Aí ele fala, senhor, desculpa, tá? A pizza chegou porque o meu motociclista, o meu entregador, ele bateu aí na esquina da tua casa e morreu. Você não pensa na gravidade disso. Sim. Lá na década de 90 eu falava isso para meus alunos, olha, isso é um perigo, isso cresce de uma tal maneira porque não fica com controle. Eu hoje, quando eu saio do hospital e vou para casa, não passa, eu vou contando, 1, 2, dirigindo e contando, não passa 30 segundos sem eu ver 1 ou 2 motocicletas correndo. Pra chegar rápido, fazer outra entrega. Gente, tem um ser humano ali. Ele está correndo porque ele está defendendo a vida dele, assim, financeira. Mas ele pode perder a vida dele porque ele está correndo para entregar uma pizza, uma batata frita para você na tua casa. O campo do direito tem que olhar isso. E essa facilidade diminui o nosso relacionamento. E aí você fica saem. sem paciência e sem alteridade, porque aqui não te dá alteridade. Alteridade é quando tem o olho no olho. Quando eu entendo a sua história, quando eu entendo a tua vida, aí eu vou pensar como você pensa e vou entender por que você está falando aquilo. Você fica quase que acima do bem e do mal. Essa é a função do advogado. É o médico da alma. Uma vez eu estava saindo do prédio 10 ali, uma aluna chegou para mim e falou assim, professor, eu quero que o senhor me ajude. Eu falei, pô, não. Falei assim, olha, é o seguinte, eu quero matar a mulher do meu irmão. Eu falei, é mesmo? Pega o revólver e vou lá com você agora, vamos lá matar ela. Não, professor, não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que eu estou muito chateada com ela e eu quero que o meu irmão se separe dela. Eu falei, pô, você é casada com ela? Não. Quem é casado com ela? É o teu irmão, é o seu irmão, não é? É ele que tem que vir falar comigo. Não é você. O direito é dele, não é seu. A escolha é dele, não é sua. Você não tem que se meter na vida dele. Ah, mas eu estou fazendo isso para proteção dele. Ele te pediu? Ele é incapaz? Ele é incapaz? Entendeu? Então, ele tá, ali naquele momento, eu estava advogando a alma dela, que ela estava com raiva da cunhada. Ela não tem nada com isso, é a escolha do irmão dela. Se o irmão dela está aceitando aquilo, é o problema dele. A responsabilidade é dele. A gente só abaixa quando quer abaixar. Você só ajoelha quando quer ajoelhar. Entendeu? Então, assim, o advogado é o médico da alma das pessoas, porque o direito é uma luta de paixão. Entendeu? Tinha cliente que entrava no meu escritório e falava assim, eu quero processar o cara que bateu no meu carro. Aí, o que aconteceu? Aconteceu uma batida lá, ele foi mal criado, falou umas besteiras comigo no trânsito, e aí qual foi o seu prejuízo? Um para-choque amassado.
Falei, olha só, se eu for cobrar honorário, aqui as custas de processos, dá para comprar pelo menos metade do teu carro. Não, eu pago para você, mas eu quero fazer o cara ir lá no fórum. Isso é o quê, gente? Isso é luta pelo direito? Não. E a gente tem visto cada vez mais isso cada vez acontecer. mais, Então, aí que entra o advogado. Mas só que ele também precisa sobreviver. Ele não tem que entrar muito nesse mérito, né? Eu preciso sobreviver. Então, você quer brigar com o cara? Beleza, o problema é seu, não é meu. Né? Mas eu fazia isso. Mas dá para resolver sem brigar? Dá. Entendeu? Eu era um bancário que não gostava de banco, eu era um advogado que não gostava de fórum. Nem de ler. Não, isso aí quando eu era adolescente, né? Hoje eu Olha onde chegou. Hoje eu amo a leitura. Tem uma biblioteca enorme, graças a Deus, em casa. Isso é um outro problema, que eu estou sempre comprando livro. Tem que arrumar uma biblioteca maior. Exatamente. Estou acabando de ampliar minha biblioteca, inclusive, porque eu compro muito livro, eu leio, né? Eu durmo 2, 4 horas por noite. Entendeu? É muita atividade, entendeu? Então, assim, eu tenho que dar vazão a isso. Sim. Né? Tem que dar vazão a esse tipo de coisa. Né? É muita energia, Então, eu preciso destinar isso. E o que acontece com isso? Você tenta ajudar o outro na melhor maneira. Você quer isso? Você tem certeza que você quer isso? Tem, então beleza, então eu vou fazer. Está dentro do direito, está dentro da regra, eu vou fazer. Mas olha, economicamente, é melhor você não fazer isso. É melhor você consertar seu para-choque. Não, eu faço questão. Eu pago o dobro para você, mas eu quero que ele vá lá no fórum. Beleza. É o seu exercício. Está dentro do direito, eu não posso dizer que não. Você quer, assina a procuração, assina a petição junto comigo. Isso é um outro cuidado que eu tinha. Toda petição, assinatura da parte. Também faço isso. Toda. Já passei vergonha. Chega lá, não, eu não disse isso, foi o advogado que fez. Opa! Não, senhor. Entendeu? Opa, não, senhor. Entendeu? Eu entrava para as audiências, uma vez eu entrei jovenzinho para fazer uma audiência, um advogado de mais idade, ele falou para mim, o seu cliente está te enganando. Eu falei, ele está mentindo para você. Você é novo, você não tem experiência. Aí eu falei para ele assim, olha, isso aí não é problema meu não, é problema dele. Se ele estiver mentindo, o prejudicado é ele. Ele assinou a petição aqui comigo, entendeu? É a melhor coisa. Então assim, assinou aqui e o pior é que ele não estava mentindo. Não, ele queria porque tinha um advogado com mais idade que queria fazer uma pressão. Sabe aquela coisa igual no futebol, o jogador fica, eu vou te quebrar e tal. Comigo eu também era novo, magrinho. Hoje eu estou meio barrigudo. Mas era magrinho, miudinho, sem história jurídica. Né? Não tinha aí um escritório de advocacia grande, nada. Era eu e meu sócio, o Paulo Velar. Mas já tinha uma história antes, mas já tinha chão, tinha chão lá no fórum que eu estava ali andando, né? Os juízes, eu saía à noite com os juízes no final do expediente, né? Eles vão lá no barzinho comer uma carninha, tomar uma cerveja e tal. Eu falei, excelência, não tem dinheiro para nada não. Não, a gente paga para você. Eu falei, então se vocês forem pagar, eu vou. Aí eu ia e frequentava, batia papo com eles. E aquilo ali era uma riqueza, você está vivendo aquele mundo. Porque depois do expediente, ainda se fala em direito. Sim. E troca experiência. Troca experiência. Você está no meio, entendeu? Então, assim, eu não tinha ideia do que eu ia ser e o que eu ia me tornar. Mas eu só tinha uma ideia. Era o direito em si. Eu tinha que entender do direito. Eu posso usar ele na Defensoria, no Ministério Público, né, como oficial de justiça, como juiz, como administrador. Porque o administrador tem que entender muito de lei. Qual a decisão a tomar? Ajuda muito. Você quer ser um administrador de ponta? Vai estudar direito. Administração também, porque depois eu tive que estudar administração para entender os processos administrativos. Mas tem hora que você esbarra na lei. E aí, qual a decisão melhor a tomar? Aí você chama o advogado, ele tem uma ideia. Você não sabe da história desse advogado, qual a instrução que ele vai te dar? Entendeu? Então, assim, ajuda muito. Eu lembro que o Dauro, quando escolheu o Eduardo Prado para ser o presidente da Fora, lá em 2012, ele escolheu porque quando ele tinha um problema, ele não sabia como resolver, ele chamava o advogado. Eduardo, vem cá. Pois é. A gente não consegue uma solução. O que você orienta para a gente? Eu dava logo 3 soluções para ele dentro do campo do direito. Você pode fazer assim, você pode fazer assim, assim. Assim você atende de um jeito, aqui você tem mais economia, aqui você gasta mais, você alcança mais, assim. Então aí ele foi vendo o quanto que eu poderia contribuir para as decisões da fundação. E foi aí que
a gente construiu uma história juntos. Eu fiquei 19 anos ao lado dele. Né? Tenho muito orgulho disso. E foi um enriquecimento muito grande, porque ele tinha uma experiência de vida, o Dáureo e o Jairo, né? Mário Arthur, falecido Mário Arthur, pessoas assim de uma experiência muito grande aqui dentro da fundação e que foram me ajudando a forjar o que eu sou hoje, né? Você é o resultado de todo mundo que você viu, ouviu, conversou, de todas as suas experiências. E você aprende por todos os sentidos, sim, vendo, ouvindo, né? Falando. E o senhor falou uma coisa interessante, que em determinado momento da sua vida no estágio, no escritório, você aprendeu o que fazer e o que não fazer. Sim. E hoje isso a gente tenta passar para os alunos, porque é importante você estar no campo de estágio desde o início, exatamente para você abrir a sua cabeça e você ver, olha, desse jeito eu não quero, esse desde profissional o primeiro eu não quero período, ser. Procura Exatamente. prática. Procura prática. Eu dava lá o trabalho para os alunos no primeiro período sobre fazer petição inicial. E aí já existia internet e tal. Eles iam para a internet, pesquisavam tudo, pesquisavam inclusive o fórum, a comarca, competência, instância, entrância. Vinha tudo pronto. Aí eu ficava assim, impressionado. Né? Não estudaram o processo civil, estão fazendo tudo. Essa parte está ótima. Onde eles erravam? Nos fatos. Sim. É o mais importante. Que é o mais importante. Como é que você convence o juiz que os fatos estão ruins? Aí eu falava, olha só, e aí, você não pediu, você falou, mas não pediu. Entendeu? Assim, eu falava com os alunos assim, eu conheço feijão e conheço arroz. Mas eu não sei fazer feijão com arroz. Vou morrer de fome. Eu não sei o que eu faço com feijão e com arroz. Eu conheço feijão preto, mulatinho, não sei o que e tal. Os tipos de arroz parbolizado, enfim. Eu conheço tudo. Tá, mas faz arroz e feijão para eu comer, que eu tô com fome. Não sei fazer. Eu não sei fazer comida. O que eu sei fazer de comida é ridículo. É ovo, feijoada, que eu aprendi agora, churrasco. Mas eu não sei fazer arroz com feijão, coisa simples. É. Né? Você não sabe o que fazer com aquilo. Né? Você é rotineiro. Você não sabe o que fazer com aquilo que você tem nas mãos. Entenda o que você tem nas suas mãos. Não faça como um cachorro que corre atrás do carro por causa da roda do carro. Quando o carro para, ele não sabe o que fazer com a roda. Mas então, isso só vai aprender se lançando. E o que o senhor falou quando foi abrir o seu primeiro escritório é muito importante. O momento de errar. Porque quando você está novo, e o estagiário, sim, ele tem o direito de errar. Pois o estagiário está supervisionado, ele está ali para aprender com os próprios erros. E hoje o estágio é super protegido. Tem legislação para isso, tem alguém que acompanha. Né? Foi muito engraçado. Primeiro que eu abri um escritório, né? 1987 eu abri o meu primeiro escritório. Eu não tinha nem terminado o curso. Né? Eu estava entrando no último ano. Aí, abri o escritório ali em cima da Casa da Bagunça. Um escritório de 11 metros quadrados. Eu tinha 3 cadeiras no escritório. O primeiro cliente entrou a pessoa e mais 4 juntos. Pronto, eu fiquei em pé. Atendi em pé os meus primeiros clientes. Aí ele veio, era um processo de falência. Caramba. White Martins. Nossa. White Martins pedindo falência de um cliente. E eu também, naquela época, não gostava de direito empresarial. Naquela época, direito comercial. Né? Não entendia muito ainda sobre essa mecânica toda. Um livro de falência, né? Naquela época, dessa grossura assim, outros têm grandes também. Mas eu tinha que trabalhar, né? Aí ele chegou, olha, eu estou com um pedido aqui de falência, decretação de falência e tal. Aí ele falou assim, o senhor pode me ajudar? Contra o White Martins. Eu falei, Jesus, eu posso, claro que eu posso te ajudar. O que você quer? Eu quero que você suspenda, ganhe mais prazo para eu poder pagar e tal. Eu falei, tá bom, você quer prazo para poder pagar? Eu vou pagar, mas eu preciso de mais prazo, porque senão ele vai decretar falência agora e tal. E é um processo pesado, né, falência. Eu falei, deixa comigo. Pode deixar que eu vou resolver isso para você. Aí ele foi embora, acertei os honorários com ele ali e tal. Ele foi embora, eu peguei, fui para fora, comprei um livro, falência, em concordata, estudei a madrugada toda, no outro dia de manhã eu fiz a petição, fui para fora, assim que o fórum abriu, 11 horas, cheguei lá,
fui falar com o juiz. Excelência, preciso falar com o senhor. Já me conhecia lá de fora. Pô, não, Dona, que foi? Estou em casa aqui, estou precisando de prazo, tal. Como um advogado trabalha mesmo? O juiz suspendeu o processo de falência, me deu prazo, eu voltei lá. Ó, consegui o prazo para você, tudo direitinho e tal. Aí, não, Eduardo, muito obrigado por você ter conseguido isso e tal. Ficou feliz comigo? Beleza. 4, 5 dias depois, bate na minha porta, quem que era? A White Martins. Você me incomodou? Eu vou te contratar. Exatamente. Você fez um bom serviço. Olha só, você fez um negócio aí que o pessoal chamou atenção lá do pessoal do Rio de Janeiro. Então a gente veio aqui para contratar você, para você advogar para a gente agora. Falei, beleza. Então agora eu defendia quem estava sofrendo falência e agora eu vou promover processo de falência. Beleza. Aí, só que antes de eu entrar com a ação de falência, eu visitava o cara. Chegava cá, olha só, o White Martins vai entrar com processo de falência contra você, eu queria entender do seu problema aqui. Aí ele falou, olha, doutor, eu só não paguei aqui pelo seguinte, eu estou cheio de cheques sem fundo aqui, ó, que eu recebi, problema econômico no país, as pessoas não estão pagando, e é por isso que eu não paguei. Eu falei, olha, eu posso te ajudar. Como? Eu vou dar um prazo para você recuperar esses dinheiro aqui, mas eu não sei como recuperar. Ah, então vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar. Literalmente. Aí eu procurava quem deu cheque sem fundo, a pessoa pagava ele pagava o White Martins e todo mundo estava resolvido. E assim eu fui trabalhando. Cada cliente que eu processava virava um cliente meu, né? Eu processava um adverso e o adverso virava meu... Porque eu não abusava. Né? Então, você tinha um olhar diferente. Sempre foi assim. Para esse lado mais humanizado. E aonde que eu tinha esse olhar? Quem é que me indicava isso? O próprio direito. Eu via isso, eu não posso ir além disso. Eu nunca fiz uma petição pedindo mais do que era do direito. Ah, não, pede isso, se o outro não provar do outro lado. Você está na ética do direito. Buscar o justo, né? É só o justo. O justo. Pede aquilo que você tem. Não precisa pedir mais para ficar negociando. Você irrita o outro. Eu só quero isso aqui. Ó. O meu é esse aqui, me dá isso aqui. E aí, ó, se você me pagar agora, eu ainda te dou um desconto. Só para resolver o problema. Agora, o importante é não ter medo, né? Porque numa época eu não podia dar um Google. Você não sabendo, não gostando de falência, assumir um caso e se predispor a passar a madrugada lendo um livro para ir advogar e bem feito, não pode ter medo. Você está me lembrando agora a professora Tereza Cristina, falecida. Né? Ela era psicóloga e ela foi coordenadora do nosso curso de recursos humanos. Ela trabalhava com RH. Inclusive o auditório lá do campus do Aterrado tem o nome dela, professora Tereza Cristina. Aí um dia... Eu gosto de competição, eu gosto de ganhar, mas dentro da regra, né? Dentro dali que você pode fazer, eu gosto de fazer o certo. Aí um dia ela fez uma técnica lá com os professores, chamou para fazer uma dinâmica aqui. E eu odiava aquele negócio de ficar encaixando as coisas, encaixa para cá. Eu não gostava daquilo. E aí eu estou vendo, dividiu em grupos, né? Eu era professor, não era coordenador, né? E aí ela falou, olha, vocês têm que juntar isso. Aí eu comecei, né? Mas estou vendo, ela consegue, e eu não conseguia encaixar aquelas coisas. A minha cabeça raciocina um pouco diferente. Aí eu tô tentando encaixar e não encaixava, e eu comecei a reclamar, comecei a ficar reclamando, e ela vinha, olha, tenta assim, e eu tô reclamando e fazendo ali, e resmungando e tal, e terminei o trabalho, fiz. Fui o último a entregar. Aí aquilo para mim foi... Fiquei me sentindo mal, poxa... Advogado, trabalho tanto, isso aqui eu não consegui fazer, uma sensação de impotência. Entreguei aquilo, né? Mas fiz, né? Entreguei. Aí ela começa a falar sobre a dinâmica. Aí ela, onde ela começa falando? E você? Aí eu falei, meu Deus do céu, vai acabar comigo agora, né? Aí ela falou assim, olha, gente, quantas vezes na vida você tem que fazer o que não gosta, o que não quer? Quantas vezes você tem que conviver com aquilo que é adverso a você? E olha, parabéns para o professor Eduardo.
que ele não queria fazer, resmungou o tempo todo, mas fez. O valor está ali. Porque aquilo que você faz bem no dia a dia, né, como aquela parábola na Bíblia, né, que o rico doou muito e a viúva que não tinha nada doou pouco, e Jesus falou, aos olhos de Deus ela deu muito mais do que o rico, porque o rico deu o que sobrou e ela deu aquilo que lhe faltava, aquilo que era importante. Né? E aí ela falou assim, você fez diferente de todos, você cumpriu o seu papel, mas você não queria fazer. E assim é a vida. Quantas vezes você é obrigado a fazer aquilo que você não quer, por obrigação, porque você tem que cumprir, mas faça. É importante que faça. Não deixe de fazer aquilo que é a tua obrigação. E você vai aprendendo com isso. E depois as coisas vão facilitando. Sim. Vão melhorando para você. Entendeu? Então, assim, esse episódio, aí eu falei, gente, como eu faço coisa que não gosto? Você quer ver outra coisa que não gosto? Eu detestava direito tributário. Aí um dia toco o telefone na minha casa, eu estava fazendo pós-graduação no Unifor, lá no Tangerinal. Aí o professor ligou para mim, professor Luiz Edmundo. Ele era auxiliar do coordenador, que era o professor Carlos. Aí, Eduardo, olha só. Você está fazendo pós-graduação aqui com a gente de docência no ensino superior? Eu acho que você quer dar aula, né? Se tiver oportunidade eu dou. Pois é, surgiu uma oportunidade. Nossa, eu falei, Eu falei, de dar aula, que legal. Isso eu tô falando assim, isso era final de fevereiro e início de março, depois do carnaval. Naquela época a aula começava no início de fevereiro. Depois do carnaval, no final de fevereiro, ele ligou e falou, olha, tem uma oportunidade aqui para você dar aula aqui nos cursos de ciências contábeis. Aí eu falei, Poxa, legal. É de direito civil? Opa, puxei pra cá, né? Que empresarial, época, talvez. Aí ele falou, não, direito tributário. Eu falei, Jesus, direito tributário. Que você, a professora Ariadne, dá aula de direito tributário, né? Falei, meu Deus, direito tributário, o que eu vou mexer com direito tributário? Aí eu falei assim, não tem direito civil, não? Aí ele falou assim, não, é direito tributário e é pegar ou largar. Tô dentro. Aí eu parei e pensei, se eu falasse não, eu ia ter outras opções. Hoje eu não estaria conversando com vocês aqui. Com certeza. Aí eu falei, tá bom, aceito. Aí ele falou assim, então tá, a aula começa na próxima sexta-feira. Eu falei, mas hoje é segunda. Ele falou, pois é, o professor que dá aula aqui, ele entregou o cargo na sexta-feira pra gente. 1 mês de aula, já está atrasado 1 mês de aula, e você entra para dar 4 tempos de direito tributário à sexta-feira. Direto. Pouco de desafio. 6 às 10. Aí eu falei, tá bom, mas assim eu vou chegar lá e vou falar que não, tem um roteiro aqui, uma forma, você passa aqui e vê o que você tem que fazer e a gente passa para você o conteúdo da disciplina e tal. Já ajudou, né? Obrigado. Aí pelo menos tinha um plano de ensino, Tinha um plano de ensino, né? Aí eu fui lá, peguei o plano de ensino e tal, me preparei para a aula. E a turma que eu dei aula no 2º ano para eles de direito tributário, quando eles chegaram no 5º ano, que naquela época era 5 anos de ciências contábeis, eles me indicaram como paraninfo daquela turma. Que legal. Primeira turma que eu peguei, eu já ganhei o título de paraninfo 4 anos depois, que normalmente os alunos dão título de paraninfo... Os últimos ali. Os últimos, né? Não, e de uma então, matéria que nem era tão aderente ali ao curso, no direito tributário, direito com contabilidade, não é muita praia, né? E assim, e foi uma turma que, esta turma, que foi a turma que fez eu ser o professor. Eu aprendi com eles. Né? Ali eu olhei, né, pela primeira vez eu subo, né, na época, o patamar de professor, né, tinha até um degrauzinho, né, subi no degrau de professor, e eu aprendi mais com eles, talvez do que eu tenha ensinado para eles, mas eles, até hoje, eles criaram um grupo de WhatsApp agora, faço parte do grupo com eles, entendeu? E, assim, foi uma experiência maravilhosa. O ensino é uma experiência maravilhosa, a oportunidade que a pessoa tem de aprender mais. Não só aquilo que ele ensina, mas aprender a ser gente. Principalmente. A gente aprende a todo tempo aqui dentro, a todo tempo como professor. A gente tinha uma ideia, a minha geração tinha uma ideia de que o professor era um homem da sabedoria, ele conhecia tudo.
O professor não podia errar. O professor tinha que estar sabendo de tudo. Hoje o aluno chega com o celular e ele sabe dar notícia mais rápido que você. Sim. Mudou uma jurisprudência da madrugada. Ó, o professor está falando isso, mas agora o Supremo Tribunal está decidindo de maneira diferente. Hoje o processo construtivo é completamente diferente. O professor passa a ser mais um orientador, para ele saber o que faz com arroz e feijão. Porque os alunos já sabem, já conhecem arroz, já conhecem feijão. Mas o que fazer com isso? Hoje o professor, ele faz com que o aluno entenda este processo, essa dinâmica, e entenda que o principal de tudo isso são os fatos e os argumentos e o relacionamento entre pessoas. Isso aí. Entendeu? E a gente vai aprendendo. E o que mais gosto de ser professor é que mantém a gente jovem, né? Mantém. A gente está sempre com o aluno em contato, mantém a gente... Mantém a gente jovem e mantém também esse olhar, né? De você ver que existem realidades completamente diferentes da sua. Um outro episódio que vocês me fazem lembrar. 2002, 2003, eu estava não querendo mais advogar na minha vida. Tô cansado disso, eu acho que eu vou parar. Quando eu entrava para a sala de aula, ali eu via o brilho nos olhos dos alunos e eles queriam aquilo que eu tinha. Queriam ser advogado, queriam ser procuradores, queriam ter, ser advogado de grandes empresas, né? Como na TV Rio Sul, eles, por exemplo. Eles se inspiravam em mim, eu tinha tudo aquilo que eles queriam e eu não estava querendo mais. Falei, tem alguma coisa errada nisso, né? Não é possível. Eu não estou dando valor àquilo que eu tenho. Então eu tenho que dar valor àquilo que eu tenho. Aí eu comecei a produzir mais ainda. E foram esses alunos que me deram mais anos de produzir. Aí eu comecei a comprei um data show. Eu tinha meu próprio data show, eu levava o data show para a sala de aula, eu fazia as minhas apresentações. Lá em 2002 eu estava com o data show dentro de sala de aula. O meu. Eu comprei, e era caro pra caramba. Mas eu sempre investi na profissão. Eu tinha que investir na profissão de advogado, eu comprava livro. Eu tinha que investir na profissão de professor, eu tenho que atender de docência, né, de pedagogia, de técnicas de ensino, de entender a pessoa como ela aprende. Porque uns aprendem ouvindo, outros aprendem lendo, outros aprendem fazendo. Cada um tem uma forma de aprender, né? E a forma de fazer o aprendizado, botar a mão, hands-on, né? Botar a mão na massa, usar as metodologias, as técnicas de inversão de sala de aula, entendeu? Fazer o aluno ser o protagonista. Né? O professor passa a ser como um técnico de futebol, ele não faz o gol, mas ele instiga, ele incentiva, né? Ele estimula o atacante, o jogador da defesa a cabecear a bola corretamente. Né? É um conjunto de coisas. Então, se um professor, ele tem que entender que ele está um pouco fora do palco e deixar que o aluno seja o protagonista daquilo ali, entendeu? Não é mais aquele professor que ele é o detentor das informações, do saber. Hoje o Google sabe, a IA hoje sabe muito. A informação está aí. Aprenda a usar as ferramentas de tecnologia, né? Todo mundo tem que aprender a usar as ferramentas de tecnologia. Professor, aluno, cidadão. Porque o caminho é esse, né? Então, se está olhando para o futuro, né? Olhando o que se pode fazer com os instrumentos que a gente tem hoje e construir um mundo melhor. Eu falo que a gente tem que cuidar dos outros e eu vivo isso. Eu vivo que a gente tem que cuidar dos outros. Meu celular não para. É o dia inteiro recebendo ligação, solicitações. Só que já tem um monte de gente que já passou mensagem e ligou para a gente, entendeu? Eu vou responder todos eles, né? E ainda mais agora cuidando da saúde. A gente recebe muito pedido para ajudar e não tem hora. A dor não tem hora. 10 horas da noite eu recebo ligação de Eduardo, eu preciso ir lá no hospital. Alguém pode me ajudar lá? Vai lá que você vai ser bem atendido. Pode ter certeza. Chega lá que você vai ser atendido. E eu tento fazer a coisa de maneira mais democrática possível. Não precisa ter alguém que você procure. Você vai chegar lá, o atendente que está lá vai te receber muito bem. Tem que ser assim para todo mundo, para todos os espectros da sociedade. Entendeu? E é assim para tudo. E o direito te proporciona isso. Tenha propósito, olhe para o futuro, não olhe para o presente, que o presente já é passado, entendeu? Já é passado. O que você está vivendo hoje já é construído no passado. Construa o seu futuro, né? Tem um jogo dos nossos cadernos, né? Construindo o futuro com você. Entendeu? Divida seus sonhos com a gente. Aluno, estudante, né? Divida o seu sonho com o professor, com o seu orientador.
Mas professor, eu não sei nem o que sonhar. Abre seu coração. É. Ou fala ou olha para dentro de você. Faça uma meditação, olha aquilo que... Se veja no futuro. Né? Mesmo assim eu não vejo nada, não tem problema. Vamos, como diria o meu saudoso Dário Aragão, vamos meter um saca-rolha e vamos puxar, né, essa rolha que está aí entupindo a sua visão e vamos mostrar oportunidades a você, experiência. Saia de dentro da caixinha, do casulo, entendeu? Vá para a rua, não tenha medo de errar. Erre rápido. Erre agora. Erre agora, entendeu? Você tem tempo para corrigir, entendeu? Pense em construir algo melhor para os outros que você não vai se arrepender. Maravilhoso. Presidente, doutor Eduardo Prado, a gente vai ter que marcar outras vezes, porque eu, professora Daniela, com certeza a gente queria ficar conversando aqui durante pelo menos mais 10 horas, porque é muita história, muita experiência, muita sabedoria. Foi, assim, maravilhoso, muito engrandecedor estar com o senhor aqui, com os nossos alunos, para os nossos alunos, mas eu não posso deixar o senhor embora sem um tradicional do nosso podcast. No final, tem um tradicional recado especial para o nosso aluno, para fazer aquela diferença na vida dele. Então a câmera é sua, dá aquele recadinho especial para o aluno. Nossa, eu acho que você tem que... Já falei aqui que você tem que olhar para o outro, entendeu? O direito é uma luta de paixões. Tem um decálogo do Eduardo Couturi, né, que ele fala que passada a vitória, esquece tão rápido quanto a derrota. Porque senão a advocacia vai se tornar impossível para você. E a vida é assim. Né? Ganhou ou perdeu, vira a página, vai para frente, faça da vida uma bela experiência. A vida, a gente tem que acreditar em algo maior, a gente tem que acreditar que a gente pode fazer algo para os outros. Quando você faz algo por alguém, tem muita gente fazendo por você. E você vai encontrar a sua felicidade. Porque a felicidade não está numa marca, num carro moderno, não está numa roupa, numa viagem. Ela não está nada disso. A grande felicidade está dentro do teu coração. Então você pode ser muito feliz com pouco que você tiver. E você pode transformar esse pouco que você tem numa grande riqueza para você e para quem está em volta de você. E a melhor forma de você conseguir isso, sendo uma pessoa que tem uma vocação para a área humana e queira estudar direito, vá aos doutrinadores, estudem muito sobre essa questão do comportamento humano, estude sobre as doutrinas. Né? Jurisprudência tem está sempre saindo uma jurisprudência nova, atenta para a questão fática do direito, entenda como é a mecânica do direito, como funciona isso. Depois pode vir qualquer legislação nova que você vai entender isso assim, ó, muito rápido. Pega isso tudo muito rápido. E tenha o seu professor, né, como um aliado, como um amigo. Tem sempre aquele professor ou aquela professora que você tem mais afinidade, que você tem mais acesso. Né? Eu tinha, na época que eu estudava, eu tinha um professor chamado Paulo Pansardes, foi meu professor de processo civil. Eu estudava com ele muito da sala dos professores até chegar na sala de aula. Eu acompanhava ele. Na hora que ele saía da sala dos professores, eu pegava os livros dele, deixa eu carregar para o seu professor. Aí no caminho, eu ia conversando com ele, trocava com ele uma ideia, e quando chegava na sala de aula, eu já estava sabendo mais do que a turma, porque eu estava conversando com um mestre do direito de processo civil, aprendi muito com ele. Meu abraço à família Pansardes, né? Tem um carinho muito grande, tem uma história muito grande de advocacia e de judiciário mesmo, né? Paulo Pansardes foi um grande magistrado na cidade de Volta Redonda. Meu abraço a toda a família. E o que eu posso dizer para vocês que pretendem caminhar pelo campo do direito, estudem muito enquanto vocês estiverem como aluno, que é o melhor momento para estudar. Arrisquem, não tenham medo de errar e consertem os erros que poderão surgir dessa sua caminhada. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por ser convidado para esse incrível Pensando Direito. Maravilhoso. Nós que agradecemos. Esse seu professor me ensinou muito sem ser meu professor. Foi mais meu professor. Doutor Eduardo, nosso querido presidente, professor Eduardo Prado, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, por estar aqui colaborando com a gente. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Pensando Direito. Você que quer informação jurídica atualizada, quer se aprofundar no direito,
comenta aqui no nosso vídeo, compartilha com seus colegas e manda sugestão lá para o nosso e-mail direito@foa.org.br, sugestão de tema, sugestão de participante. Vai ser um prazer ler e ver você colaborando conosco, né, Daniele? É isso aí. Até quinta-feira, às 19 horas. Até mais. Show de bola, gostei. Foi.